Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Hoje eu vim falar com vocês sobre a questão de uma das espécies de consumidor equiparado. Como vocês sabem, a relação de consumo é aquela na qual aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ou seja, o CDC ele não é aplicável nem em todo tipo de relação contratual, nem em todo tipo de compra e venda ou prestação de serviço, mas apenas naquela relação que caracterizar-se como uma relação de consumo. A definição dessa relação a gente encontra a partir do próprio Código, que traz o conceito de consumidor no artigo 2º e o conceito de fornecedor no artigo 3º. É a relação entre esses dois entes que o CDC irá regular. Contudo, além do chamado consumidor puro, ou conceito de consumidor standard, que está lá no caput do artigo 2º, nós temos as espécies equiparadas a consumidor, ou seja, pessoas, estruturas, organizações que não estariam enquadradas em um primeiro momento na definição do artigo 2º caput, mas por uma opção do legislador foram equiparadas a essa condição, ou seja, foram colocadas no mesmo patamar, podendo ser tratadas como consumidoras e se utilizar do instrumental de proteção e defesa constante no CDC. Dentre as espécies equiparadas, que são 3, hoje nós vamos falar de uma delas, a que consta do artigo 2º, parágrafo único. O caput do artigo 2º ele nos diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo nessa destinação final o principal elemento do entendimento do que é ser consumidor, do que é se enquadrar no conceito de consumidor. Mas esse é assunto para outro vídeo, para outro momento. O parágrafo único do artigo 2º traz que equiparam-se a consumidor a coletividade de pessoas, inclusive essa coletividade ela pode ou não ser determinada, que tenha intervindo nas relações de consumo, ou seja, que tenha procedido, que esteja estado presente, que tenha cometido algum ato ou tomado alguma medida no contexto, dentro daquilo que seria uma relação de consumo. E essa equiparação, pessoal, eu percebo que ela não é muito bem tratada na maioria das vezes quando vamos falar do conceito de consumidor, ela muitas vezes é até deixada de lado, eventualmente também ela não é muito explorada pela advocacia, eu não vejo muitas ações serem manejadas reivindicando a equiparação do artigo 2º, parágrafo único. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo tratando inicialmente desse tipo de equiparação, que é uma equiparação importante e que inclusive abre horizontes significativos na utilização do CDC, inclusive no manejo de ações judiciais ou também na questão extrajudicial, na adoção de medidas de solução de problemas de consumo com base no instrumental do CDC para pessoas que no primeiro momento estariam fora, estariam alijadas desse contexto. É importante dizer que o uso do CDC traz um ganho diferencial muito significativo, na medida em que os instrumentos de proteção e defesa facilitam muito a vida do consumidor, Se bem utilizados, se bem empregados, eles facilitam muito a vida do consumidor, ao passo em que aquele que não está inserido, não está regulamentado pelo CDC, vai ter que ser utilizado da legislação geral, Código Civil ou outros instrumentos normativos que não vão ter esse mesmo viés protetivo, que não vão ter esse mesmo viés inclusivo constante no CDC. Mas então, que coletividade é essa? Que coletividade é essa que pode haver intervindo nas relações de consumo? Eu chamo a atenção para o fato de que o caput do artigo 2º, ele fala que o consumidor tem que ser pessoa física ou jurídica. E aí, meus amigos, nós sabemos que no universo da criatividade humana e das relações sociais, existem as pessoas físicas, existem as pessoas jurídicas, mas também existem coisas, estruturas, organizações que nem se enquadram como pessoa física, nem se enquadram como pessoa jurídica. E essas muitas vezes ficam numa espécie de vácuo legislativo, vamos dizer assim, sem ter um tratamento normativo específico, sem ter um tratamento normativo próprio. E isso também pode acontecer nas relações de consumo. Eu costumo sempre usar como exemplo de uma coletividade que pode haver intervindo nas relações de consumo a figura de um condomínio edilício. Ora, muitos de nós moramos em condomínios, muitos de nós somos
também partícipes de condomínios de caráter comercial, com nossos negócios ou sendo funcionários de empresas que funcionam nessas estruturas. Então essa relação com o condomínio é uma relação muito recorrente. Quem nunca teve problemas com seu condomínio, quem nunca teve algum tipo de insatisfação com a figura do seu condomínio e com aquelas obrigações ali de ordem coletiva, esses deveres de convívio social. Agora, o condomínio ele realiza muitos atos de consumo. Ele consome, por exemplo, material de limpeza, ele consome muitas vezes serviços de empresa de gestão, serviços de empresa de limpeza, serviços de empresa de terceirização de mão de obra, portaria, serviços gerais, entre outros gêneros. Consome serviços de empresas de segurança, de tecnologia, de monitoramento, enfim, uma enormidade de possibilidades aí que o condomínio muitas vezes precisa contratar. Inspeção predial, engenharia, reparos e por aí vai. Uma enormidade de possibilidades, uma enormidade de condições. E o condomínio muitas vezes faz esse tipo de aquisição, mas por não ser nem pessoa física nem pessoa jurídica, o condomínio é um exemplo clássico de ente despersonalizado, ele acaba não se enquadrando no conceito de consumidor caput do artigo 2º, mas ele pode ser equiparado, ou seja, se eu for defender um condomínio, se eu for representar como advogado judicialmente um condomínio, ou se eu for síndico desse condomínio, enfim, se eu for ali um morador, eu posso lembrar a importância e a possibilidade de invocar a aplicação do CDC, equiparando o condomínio a consumidor pela figura do artigo 2º, parágrafo único, a coletividade que tem intervindo nas relações de consumo. Mas isso serve só para condomínio? Não, existem outras condições em que isso também é possível. Por exemplo, muitas vezes pessoas que gostam de viajar, elas se unem para fazer um grupo de viagem, organizam um grupo de viagem. E aí esse grupo faz várias negociações, como por exemplo, passagens, hospedagens, translados, transportes, aluguel de veículos, às vezes até veículos de maior porte, vans, micro-ônibus, ônibus, que possam levar um maior número de pessoas. E essas relações, feitas por uma coletividade que não estão ali estruturadas como uma pessoa jurídica, elas poderiam ficar fora, ficar não reguladas pelo CDC. Ou seja, seria uma desvantagem para essas pessoas, caso elas tenham algum tipo de problema, não poder invocar o CDC, ou ainda ter que cada um ingressar com a sua medida individualmente, mesmo para aqueles contratos de natureza mais coletivizada, como por exemplo a negociação de hospedagem para várias pessoas, a negociação de um translado para várias pessoas. Outro exemplo que eu também utilizo muito é o exemplo das comissões de formatura. Dificilmente as comissões de formatura desses cursos de graduação são pessoas jurídicas configuradas, registradas, formalizadas. Na maioria das vezes é só mesmo uma proclamação, as pessoas ali se intitulam comissão de formatura, se apresentam dessa forma perante os fornecedores e fazem todo o manejo de negociações em prol do interesse daquela turma que está ali se formando. E muitas vezes também essas comissões se deparam com dificuldades. Ou seja, citei aqui 3 exemplos, mas poderíamos trabalhar muitos outros, o que mostra a riqueza desse instrumento e a importância dessa equiparação. Por isso que eu recomendo aí aos colegas advogados especialmente que, caso se deparem com casos dessa natureza, percebam a possibilidade de fazer um manejo, se for o caso até mesmo de uma ação judicial, representando essa coletividade, esse ente não formalizado, mas que é equiparado a consumidor para todas as condições. Aí vai poder usar todo o instrumental do Código, todos os instrumentos de proteção e defesa. Obrigado aí você que assistiu a esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.